Tudo bem? Estamos mais uma vez com o nosso bate-papo de todo sábado, né? O Café com Liz e Léo, aguardando a Liz entrar para a gente começar. Hoje eu estou com meu café, não estou tomando meu chimarrão. A Liz já está solicitando para entrar a esse bate-papo maravilhoso de mais um sábado. Por que não tá entrando? E aí, pessoal, vocês já sabem o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre ciclos. Círculo não, ciclo. Pois é, Liz, eu aceito, mas ele não tá indo. Deixa eu ver aqui se dessa forma ele vai. Veja agora se vai. Muito cedo. Acho que deu. Cadê? Bom dia, Bom dia, Liz, tudo bem? tudo bem, Léo? E você? Tudo jóia. Estou ajustando aqui ajustando o meu Orion Ring Lights. Grande Tá no primo. cafezinho hoje que eu já vi? Oi? Tá no cafezinho que eu já vi? Ah, hoje eu tô. Eu vou tomar um café. Tá Tava na... tentando. Grande Perinha, Perinha, grande amigo da faculdade. Porra, quanto tempo. Bom dia. Bom dia. Aí, já Então, descobri tua vida de faculdade. ah, isso é papo para outra história. A outra live. A live, papo outra live. A gente pode. Tintim, outra. E aí, Pera, como é que você tá? Conte-me mais. Irado, Conte-me né? O mais. Pera passou a madrugada no plantão, salvando a galera, hein? Perinha é médico. Ah, entendi. Doutor Fez educação física e Alexandre, depois medicina? doutor Alexandre Vivan. O tema hoje é ciclo. Estamos falando de ciclo. Vários ciclos, né? Então, você tem ciclos da vida, ciclo, né, dentro de uma gestação, ciclo para uso de alguns recursos de potencializadores de performance, ciclo menstrual, ciclo de trabalho, ciclo de Krebs, enfim, Ciclos da natureza, né, Léo? da natureza. A Vida é feita natureza, de ciclos. a natureza é perfeita e é feita de ciclos, e a nossa vida nada mais segue do que a natureza. Então nós temos ciclos, né, as fases da lua, as estações do ano, a nossa vida, o nascimento, a infância, a juventude, né, a vida adulta, velhice e assim sucessivamente. Então, ó, desde 2005 ele está falando, ó, desde a graduação. Graduação ela é um ciclo, né? Tem um início, um término, depois você dá continuidade para abertura de outros projetos, aí finaliza. Então, não tem algo que perdure, né, dentro desse ciclo maior que é o nosso ciclo da vida, né? Que é nascer, crescer, se desenvolver até morrer. Reproduzir, É reproduzir talvez, quem sabe, muito, não é muito, mais uma regra, né? dá continuidade para outros ciclos. Exatamente. Quer comer? E dentro. Começa aí, então. Oi? Pode, pode falar, então. Não, e dentro de.
por mais que a gente entre num ciclo, por exemplo, a vida adulta, e dentro da vida adulta a gente entra num ciclo, por exemplo, profissional, ou como você disse, uma graduação, ou depois de uma graduação, um ciclo que a gente acha que vai perdurar, né, de profissional, tem os ciclos que se iniciam e que não necessariamente vão se encerrar. Por exemplo, a infância a gente sabe que obrigatoriamente vai se encerrar, a juventude a gente sabe que vai se encerrar, mas, por exemplo, quando a gente entra numa carreira, num concurso, né, você entra num ciclo e dentro desse ciclo você pode decidir encerrar esse ciclo mediante as circunstâncias, né? Você reconhecer que aquele ciclo tem que finalizar, você reconhecer que aquele ciclo não faz mais sentido para você, ou você reconhecer que por algum motivo você precisa encerrar esse ciclo, que aquele ciclo não faz mais sentido, né? Então, tem ciclos que são naturais, que independem da nossa escolha, né? Por exemplo, como a gente comentou, infância, juventude e tal. Ciclos da natureza, enfim. Mas existem os ciclos que estão ao nosso total controle. Uma amizade pode ser um ciclo, né? A passagem de uma pessoa na nossa vida é um ciclo que a gente pode encerrar por algum motivo. Até um casamento pode ser um ciclo, né? Óbvio que dentro, inclusive da tua crença, né, da crença cristã, não é um ciclo que nós devamos encerrar. Mas, né? E fale mais, Léo, um pouquinho sobre isso, então, sobre os ciclos que se iniciam e que se encerram. Então, na Bíblia diz que em Eclesiastes, capítulo 3, ele fala que há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher o que foi plantado, há tempo de chorar, mas há tempo de rir, enfim, ele remete que a vida debaixo do sol é feita de ciclos, mas que no final tudo é vaidade. Então, se falar, tudo que a gente vive aqui é vaidade, e ele usa até uma ideia de vaidade de vaidades. Então, nada do que é feito. Então, tudo efêmero, né? Ele considera tudo isso, trazendo para a linguagem de hoje, né, dentro do original, seria como se fosse uma bolha de sabão. Então, você faz algo, aquela bolha de sabão bonita, e de repente ela, puf, estoura. Então, nesse sentido que traz. Aí, muito bem, você falou, tudo é rodeado de ciclo, né? Então, se a gente for olhar qualquer projeto que a gente vai desenvolver, ele é um ciclo, mas ele pode ser um ciclo virtuoso ou um círculo é, vicioso. Qual que é a diferença? O ciclo virtuoso, ele traz a virtude, traz crescimento. Você entende que mesmo com as adversidades você cresce. Se você está num círculo, né, um círculo vicioso, o que acontece? Você não sai do lugar. Aí você muitas vezes tem aquela percepção de estar correndo atrás do próprio rabo. E aí eu vou falar algo que é assim, muitas vezes a gente tem essa percepção de que está correndo atrás do rabo, mas a gente está se desenvolvendo. Isso é só uma percepção nossa limitada com aquela ideia de, pô, será que eu tenho controle de tudo? E de repente você fala, nossa, era um momento que eu só estava desenvolvendo para poder encaixar nesse exato momento. E é interessante, e eu garanto para você e para quem está ouvindo, se a gente olhar é, a nossa vida todinha lá para o passado, todas as nossas decisões elas foram feitas para a gente estar nesse momento. Então, se a gente tem o arbítrio, né, de tomar as decisões, então a responsabilidade cai sobre mim. As decisões que eu tomei, invariavelmente, né, não se importando pelas adversidades, né, que a vida vai colocar,
colocar no confronto, a gente tomou a decisão para estar nesse momento. Ah, mas tem coisa, claro, tem coisas que, óbvio, né? Mas tudo isso aí faz parte do quê? De um processo. Então, esse processo, ele tem que ser muito bem desenvolvido e você tem que ter muita consciência acerca do que está acontecendo. E aí, quanto mais informações você tiver acerca de você, ou seja, de autoconhecimento, mas de conhecer as coisas do mundo e aquilo que vai influenciar a nossa vida, mais assertivo fica as nossas decisões. Mais assertivo no sentido de não mais fácil, mas difícil fica tomar decisão, por quê? Porque você tem muitas variáveis influenciando. Então, se a gente quiser buscar o ciclo virtuoso, tem o processo do 5S da Toyota, né, que é o padrão Toyota, que é justamente isso. Eles ficam sempre avaliando, reavaliando os processos para sempre estar melhorando. Em quê? Em agilidade, em velocidade, em qualidade, e não fazer rápido, apressado, de qualquer jeito. Então, mas isso vem com o quê? Com a maturidade. Falei agora, Liz. Verdade. Pegando o gancho dos resultados, né, Léo? Então, nós sempre temos que reavaliar nossa vida justamente porque os nossos resultados falam a verdade. Então, por mais que a gente queira omitir coisas da nossa vida e falar porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu conquistei aquilo, conquistei isso, mas se eu for avaliar meus resultados, eles vão me dizer a verdade, né? Se é verdade ou não o meu discurso, do que eu conquistei, do que eu não conquistei, né? Então, todos os meus resultados financeiros, amorosos, profissionais, estão me falando a verdade. Então, e eles estão me dizendo, estão me dando o feedback das minhas decisões, se elas estão sendo assertivas ou não, estão sendo decisões no piloto automático, estão sendo decisões impulsivas, estão sendo decisões, né, sem clareza. Então, os meus resultados estão me dizendo a verdade. E se eu quero continuar com essa vida que eu tenho, né, com esses resultados, basta continuar fazendo a mesma coisa que eu venho fazendo. Mas se esses resultados estão me deixando infeliz, né, por algum motivo, tenho que tomar decisões mais assertivas, tenho que refletir mais a respeito, preciso tomar decisões com clareza. E a clareza vem de onde? Né, do autoconhecimento, da reflexão. Então a gente tem que refletir para tomar decisões e tomá-las com clareza, com sabedoria, para que elas sejam assertivas, não impulsivas, né? Às vezes a gente acha que tomar uma decisão rápido e ser assertivo ai, preciso decidir agora, vou decidir. Mas não necessariamente uma decisão assertiva é uma decisão tomada de forma rápida, né? Mas uma decisão tomada de forma consciente, uma decisão que veio com clareza depois de muita reflexão. E aí nós tomamos as decisões, né? Então, os ciclos também estão baseados nas decisões que a gente toma, né? Então, para que ele se torne um ciclo virtuoso, ele depende das decisões que eu tomo no meu dia a dia, né? Você ia falar, Léo? Você ia falar que você começou? Não, se a gente for olhar, a gente normalmente enxerga o ciclo de uma forma cartesiana. Então a gente analisa ele de uma forma como se fosse um gráfico XY, daí você tem o ciclo. Mas na verdade ele é um ciclo, né? Ele vai girando. Então eu gosto de fazer uma ilustração na vida, como se a gente estivesse subindo uma montanha. Então a montanha ela tem uma base, uma pirâmide que seja, né? Ela tem uma base larga, onde é mais fácil, porque tem muitos acessos. Aí, conforme você vai subindo, você vai diminuindo a presença do oxigênio, vai dificultando, mas também os acessos eles vão dificultando. Então, você aumenta a quantidade de dificuldade até chegar no topo, onde o ar é muito mais rarefeito e são poucos que conseguem chegar lá.
Só que a questão não é chegar, a questão é se manter. Porque daí a gente tá vendo assim, tá, eu vou me manter aqui, o que que eu preciso fazer? Porque a partir do momento que eu desbravei o caminho, tem um monte de gente que vai chegar na cola muito mais rápido, porque pegou o atalho. Agora, e se manter? Porque daí o outro chega com mais energia, com uma Sim, clareza muito maior, porque não teve todo esse sacrifício. Então, os primeiros, eles acabam sempre sendo mais visados por causa desse desbravamento. Só que a permanência não é quem. É muito mais difícil para quem chega por primeiro. Ela vem para depois quem chegou com mais energia para permanecer. E daí a queda, a descida, ela é muito mais rápida, porque subir é difícil, descer, ó, tem a ação da gravidade te ajudando. E a subida você tem a gravidade, você indo contra a gravidade também. É interessante, eu gosto de pensar dessa forma, pelo menos, porque eu acho ela é interessante para mostrar que a vida ela não vai ficando mais fácil, ela vai ficando mais difícil à medida que a gente vai avançando, e o nível de dificuldade é justamente ele está relacionado com a quantidade de variáveis que eu começo a perceber. Que quando você é criança, qual que é a tua dificuldade? Nenhuma. Tem alguém carregando você. Agora, quando você começa a perceber e avançar o jogo, aí o nível de dificuldade é interessante, que Jesus ele fala que ele veio, que o jugo dele é leve, e ele veio justamente para carregar junto conosco. Não, parafraseando a ideia, o que era o jugo? O jugo, quando você colocava um pedaço de madeira no pescoço do animal, né? Então, você colocava dois animais, colocava o jugo, e aí vinha né, uma carreta atrás sendo puxado. Então, era igual. Então, se você colocasse um cavalo e um porco, por exemplo, carregando, um ia pender para um lado, ia ficar mais pesado para um. Pô, ele fala que o jugo dele é leve. Então, ele vem, né, dentro dessa ideia. Mas aí, falando dentro de uma especificidade dentro da crença. Mas, normalmente, quando você está num relacionamento, você entende que os dois têm que carregar da mesma forma, né, para ter a mesma distribuição, não para fazer a mesma coisa, mas na distribuição de tarefas, para ser uma coisa equilibrada, bem distribuída. Então, vejo dessa forma aí. é como dizem, né? Se você tá dentro de um relacionamento, se você vive dentro de um ambiente e você tá achando tudo fácil, tá tranquilo, que você tá se sentindo tranquilo, é porque alguém tá sobrecarregado, né? Numa situação, por exemplo, onde não temos um marido consciente, digamos assim. E ele chega em casa do trabalho, vai tomar seu banho, vai assistir sua TV, não tem que se preocupar se a criança fez tarefa ou não, se tem uniforme limpo para amanhã ou não. Vai lá, pega a sua roupa, né? A roupa do guarda-roupa tá lá, lavadinha. Fala, nossa, tranquilo, minha vida é ótima, maravilhosa, né? Aí vai ver a esposa desse cara como é que tá. Desesperada, sobrecarregada, ansiosa, extremamente atarefada, com sobrecarga mental, né? Beirando a depressão, talvez. Mas um tá se achando super fácil, enquanto o outro tá sobrecarregado. E aí, Léo, eu queria falar um pouquinho mais a respeito do que você estava falando, né? Sobre a vida vai ficando mais difícil, enfim, e o quanto a gente vai ficando mais resiliente. E eu vejo isso muito com a maternidade, né? Porque hoje o Benício está com 5 anos, mas o início da maternidade, para mim, eu achei extremamente caótico. Para mim foi muito caótico. Lidar com o puerpério, lidar com o pós-parto, com a amamentação, com o bebezinho ali em casa. Então, assim, aqueles primeiros 6 meses da vida do neném, para mim foi muito caótico, foi muito difícil, tá? E superada cada fase, né? Cada fase, cada ciclo, né? Terminou aquela fase da amamentação, que eu tive os meus perrengues, e depois veio a introdução alimentar, que eu tive muito medo, eu tinha medo do Benício se engasgar, eu tinha um medo do inconsciente, que eu não sei de onde que vinha esse medo. Depois, ai, vem, começa a andar, começa a engatear, começa a andar, aí aquele medo de cair, medo que não sei o quê, medo que.
Né? Então, cada fase tem seu desafio. Depois, a fase escolar, entrar na escola. Aí, a adaptação escolar. Para mim, foi extremamente caótico também e tal. E chorava. Chora a criança, chora a mãe, chora todo mundo. E lidar com o retorno ao trabalho, enfim. Mas hoje, com o Benício com 5 anos, obviamente tem seus desafios, né? Então, cada fase é uma fase, enfim, que aí já começa a ficar mais. A criança já começa a ficar mais empoderadinha, já tem as suas opiniões, aí não quer tomar banho, daí não quer escovar os dentes, daí não quer, daí não quer isso, daí não quer aquilo. Enfim. Esses dias o Benício estava me pedindo um iPhone, pensa. Criança de 5 anos já sabe o que é um iPhone. Então, esse é o desafio. Mas eu vejo que eu levo com muito mais leveza, né? Tem as suas dificuldades? Tem. Mas eu vejo o quão leve eu fico. Eu levo, né, esses desafios. E aí, eu tenho uma amiga que teve neném recentemente, tem 2 meses o neném dela, e aí ela compartilha comigo esses perrengues que eu tive no passado. Ai, porque amamentar. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque é difícil. Ai, quando que vai passar? Que nunca vai passar, né? Porque quando a gente tá no meio do furacão, a gente acha que aquilo vai ser eterno, que nunca vai passar. Você fala assim, meu Deus, a minha vida é isso agora, né? E aí eu falei pra ela, amiga, nunca vai passar, na verdade. Que cada fase é uma fase. Já diz minha mãe, né? Filha é para sempre. Vai sempre ter um ciclo da vida do filho. Falei, mas vai ficar mais fácil de alguma forma, porque a gente vai se tornando mais resiliente. Não é tudo uma grande novidade, né? Você vai sabendo administrar. Hoje, por exemplo, eu olho para frente e já penso assim na pré-adolescência, já penso, ai meu Deus, como que vai ser a pré-adolescência, como que a gente vai lidar com o adolescente, enfim. Vai ser desafiador, né? Mas a gente vai se tornando resiliente, né? E eu falei para ela, amiga, se te consola, passar não vai, porque você vai superar um desafio, vai vir outro. Você vai superar um desafio, vai vir outro. Nesses 5 anos de vida do Benício, eu vejo que toda fase é um desafio e tal. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo administrar, a gente vai deixando as coisas mais leves. Hoje eu olho para trás, para todo aquele furacão que eu passei, e falo assim: nossa, será que eu precisava mesmo ter sofrido tanto como eu sofri? Mas era uma novidade, era o início de um ciclo. Era muito desconhecido para mim, eu não sabia o que esperar, o que enfrentar. E agora, por mais que venham desafios a respeito da maternidade, que eu também conheça como é lidar, por exemplo, com um adolescente, com um filho adolescente, mas eu já tenho uma bagagem da maternidade. E isso vai deixando as coisas mais fáceis. Por mais que o ciclo dentro da maternidade seja novidade daqui a pouco, mas dentro desse ciclo grandão que é a maternidade, eu já tenho uma certa bagagem, um certo aprendizado. E eu já vou, né, vou ganhando conhecimento, vou ganhando desenvoltura, a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo administrar. Com isso vem a maturidade da própria vida mesmo, dos outros desafios ao redor que a gente vai administrando e a gente vai amadurecendo e vai ficando mais leve, né? A minha mãe fala também que dentro do ciclo dela do casamento, né? O meu pai é uma pessoa muito calma, muito tranquila. E a minha mãe é o oposto, né? Ela é ligada no 220. Ela quer tudo para ontem, tem uma energia que. Né? Minha mãe tem 61 anos e tem uma energia de menina. Então ela faz pilates, ela sai com as amigas, ela trabalha fora, ela tem uma energia invejável. E o meu pai é aquela pessoa calma, tranquila, serena. E ela falou que ela sofreu muito no começo do casamento porque ela não sabia administrar isso. Ela queria fazer tudo e ela queria que ele fosse no ritmo dela. Que ele fizesse as coisas no tempo dela, que as coisas que ela pedisse ele que fizesse, e se ela quer sair, quer fazer as coisas e ela queria que ele acompanhasse. E ela falou que isso trazia muito sofrimento para ela. E aí, com a maturidade, com a convivência, com a sabedoria, com o aprendizado de lidar com aquela pessoa, porque você vem do ciclo, você está solteiro. Você morava com seus pais, né? Era um ritmo familiar. Quando você vai morar com uma outra pessoa que tem uma outra bagagem, que tem um outro ritmo de vida, você tem que administrar. Esse ciclo que inicia é um total desconhecido para você, mas vai iniciar esse ciclo e você tem que administrar todos esses conflitos. É a partir do momento que você vai ganhando bagagem dentro desse ciclo, que é o casamento, você vai aprendendo a lidar, né, com as manias da pessoa, com os defeitos, com aquele ritmo de vida, com a personalidade.
E no começo pode ser um sofrimento, né? Você administrar tudo isso. Não à toa que muitos casamentos terminam no primeiro ano, né? Logo no início. Daí falam, ai, terminou por incompatibilidade de gêmeos, né? Mas vai ter incompatibilidade de gêmeos. São duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes. Como que não vai ser? A compatibilidade a gente cria, né? Dentro de um casamento. E aí, hoje, com a maturidade que ela tem, que ela respeita o momento dele, respeita o tempo dele, ela olha para trás e diz assim: ai, como eu fui boba, como eu fui imatura, como que eu sofri tanto por uma coisa que era só respeitar o tempo dele, e eu não sabia respeitar. Eu falei, mas se você não passasse por tudo isso, né, por esse processo de quebrar a cabeça, de bater a cabeça, de brigar, de sofrer, hoje você não teria essa maturidade, essa serenidade de olhar para trás e falar, poxa, né, poderia ter sido diferente, eu poderia ter respeitado, mas às vezes é só a gente passando por isso para a gente olhar para trás e falar, poderia ter feito diferente, né? Mas assim, o que é válido é justamente isso. É você chegar em determinado ponto, olhar para trás e falar assim: nossa, errei nisso, nisso, nisso. Hoje eu vejo diferente. É isso que é válido. E daqui para frente eu faço diferente. Do que você passar uma vida inteira daquele jeito e não mudar. E olhar para trás e falar: não, eu sou sempre certa, porque não é assim mesmo. Ou não, agora nessa fase que os dois estão lá tranquilos, os filhos criados, estão de boa, meu pai aposentado, e daí tá lá batendo a cabeça ainda, brigando, sabe? Sendo que poderiam estar mais tranquilos na vida. E não, felizmente eles chegaram numa maturidade que, tipo, ah, ok, quer fazer, faz, não quer, beleza. Ah, se vamos, se você quer ir, vai, se não quer, tudo bem, né? E, e eu vejo, olha lá, a subida na montanha, né? Eu levo como um aprendizado essa história da minha mãe pro meu casamento, né? Porque em alguns aspectos eu sou muito mais ligada no 220 do que o Ju. Mas, e antes eu ficava braba com ele também. Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, não quer. Aí eu ficava brava. Hoje, ó, eu quero fazer tal coisa. Você topa, me acompanha? Não, eu não quero, mas se você quiser ir, você vai. Eu quero ficar em casa, tudo bem, tudo bem. Vamos ficar os dois em casa? Não, vai você e eu fico. É muito mais fácil, né, administrar. Mas eu não precisei atingir 20 anos, 25 anos de casamento para adquirir esse conhecimento. Hoje tá rindo aqui, tirando sarro de mim. Vem aqui falar então que é mentira. Eu não precisei ter 20, 25 anos de casamento para atingir essa maturidade, né? Apenas o reflexo da minha mãe, que já tá lá no topo, de uns 30, seus 30 e poucos anos de casamento, quase 40. Eu já levo como aprendizado para minha vida, né? Então eu já vejo a história dela, a história do casamento dos meus pais e já levo como aprendizado para mim, para trazer essa maturidade para o meu casamento, para não precisar também estar 30 anos quebrando a cabeça para daí decidir mudar em alguns aspectos ou ser mais flexível em algum aspecto. Né? Isso, v- vamos lá. Para mim, o maior desafio hoje porque, vamos lá. Primeiro, a gente tá vivendo no mesmo período de tempo, diversas gerações. A gente tem uma geração hoje que veio do rádio, que transicionou para a televisão, da televisão para a internet e da internet agora para o 100% digital. Tudo no mesmo período de tempo. Então, só que em ciclos diferentes. Quanto tempo isso aí vai perpetuar? Sei lá, daqui a 80 anos, 100 anos, 70 anos, que você vai ter uma sociedade 100% nativa digital, e aí lá para frente você vai ter outras informações, outros recursos tecnológicos que vai impactar a vida, mas uma coisa é certa, esse período é um período que nunca antes houve na história, de você ter tanta mudança de tecnologia, de acesso à informação, do que no passado. Tanto que eu não lembro agora o estudo, o nome, mas eu sempre falo, até vou dar uma pesquisada depois. No início do século XX, o que a gente levava um ano
de acúmulo de informação, hoje a gente tem em um único dia. Não, isso é verdade. Não tem muito mais informação. E aí o que que acontece? Aí as pessoas falam, nossa, mas as pessoas estão se divorciando mais, nossa, mas as pessoas estão fazendo mais tal coisa, nossa, mas as pessoas estão. Mas é óbvio isso. Se a gente pensar assim, que a formação acadêmica ela era para uma camada da sociedade, eu tenho um público que era privilegiado. E hoje você tem algo que é o contrário, você tem um acesso a muito mais pessoas. A questão que a gente discute é: você tem capacidade para se desenvolver nisso ou não? Se tornou algo banal, você tem uma titulação a nível superior. Então a discussão é essa. Eu preciso, é necessário, ou eu vou fazer por fazer? O que que eu quero com isso? Tanto que tem um movimento de muita gente hoje dizendo que se for para ganhar dinheiro, você não precisa ter um curso a nível superior. Então, pô, e na nossa época, a pós-graduação já não era diferencial. Não, era inadmissível, é obrigatório você sair. A perspectiva de vida era, né, de uma pessoa de sucesso, você sair do ensino médio, já sabendo o que você quer na tua profissão, e isso significava o curso que você ia fazer na E aí faculdade. era classificado, né? Então você tinha os cursos lá como medicina, É, engenharia, direito, pô, eram os cursos top, sim. porque eram as referências para a sociedade dentro daquilo que precisa. Hoje, hoje já mudou. Hoje eu tenho outras, ou seja, ele ramificou de tal maneira que eu tenho profissionais que são essenciais. Só que aí vem uma outra questão. Eu tenho recursos tecnológicos que me substituem para fazer a mesma coisa. Então, qual que é o desafio? O desafio é justamente refletir, analisar e me preparar. Cara, de que forma que eu vou me encaixar nisso? Porque do jeito que tá, você pega lá processo de produção de fábrica. Eu não preciso de tantos trabalhadores. Eu preciso de máquina repetindo o processo, porque é repetir processo. Eu preciso de quem programe isso. Então, teoricamente, o que eu preciso fazer? Eu vou para a área de desenvolvimento. Só que aí vai chegar um momento que as próprias máquinas elas vão desenvolver por comandos. Já vão se retroalimentar. O comando ele já faz. O que que é o chat GPT hoje? Eu Uhum. dou o comando, ele pega no banco de dados dele, manda informação, vai ajustando. Então, eu parei de pensar o que vai acontecer no futuro. Eu não fico mais pensando nisso, no sentido Entendi. de. É porque eu sempre olho e falo, cara, o mundo está indo para algo que não vai ser bom. Eu não consigo enxergar hoje pessoal que é bilionário, que é milionário, eu vou me perpetuar. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que vai chegar um momento que a escassez vai ser tão grande, porque o ciclo financeiro ele vai estar tão concentrado na mão de poucos que vai chegar uma hora que vai impactar muito. A diferença é que hoje, dentro de uma escala de valor e de preço, de custo, eu tenho um custo de vida que é comparado com quem tem muito dinheiro, é muito. Então, o impacto ele começa a ser diferente. De eu precisar ter, por exemplo, 1.000, tem gente que precisa de 5.000, tem gente que precisa de 10.000, tem gente que chega a 100.000. A hora que vier a escassez, o impacto que começar a vir lá de cima, ele vai achatando quem está embaixo. Então, vai chegar no momento que vai estar todo mundo no mesmo nível, praticamente. Vai estar todo mundo no mesmo nível. E aí, como é que vamos fazer para sustentar isso? Aí, então, dentro de todo esse ciclo, hoje eu tenho dificuldade de projetar o futuro,
são muitas e muitas variáveis influenciando. Eu escuto o pessoal tem até eu não vou chamar de ciência, né? Uma pseudociência chamada futurologia, né? É uma questão bem mais filosófica, mas eu não consigo enxergar de forma romantizada, né? Como e aí isso me trava, porque daí você começa a olhar e falar assim, pô, mas se eu vou viver, qual que é o propósito de viver se é isso que vai acontecer? Entende? Não, não faz sentido. Então é melhor você aprender na escassez do que na abundância. Porque a partir do momento que você aprende na escassez, você não sente tantos impactos. Agora, a partir do momento que você fica refém, porque ficou acomodado com o luxo, nossa, isso é muito mais difícil. Muito mais difícil de você mudar. Então, é isso que eu vejo. E eu, hoje, para quem tem condição, se deixa informatizada todinha a tua residência, com um processo de automação, internet das coisas. Então você programa a tua geladeira para contabilizar o que tem de alimento, já está vinculado com a lista do supermercado. Daqui a pouco vai fazer a compra toda ela automatizada. Ou seja, você não vai pensar para Uhum. fazer. Vamos lá, acho que é o René Descartes, né, que fala, penso, logo existo, não é uma coisa assim? Então, Sim, a partir do momento que eu falo, cara, eu não estou pensando mais, então eu vou deixar de existir. exato. É Sabe que uma, eu é uma tava. coisa. Ah, te É conclua, é uma conclua. coisa maluca se a gente for começar a pensar. Daí agora a gente traz para o nosso dia, porque a gente vive o hoje. Eu não devo me preocupar com o futuro. Eu tenho que viver o hoje. E não é ser irresponsável dizendo, não, você tem visão do futuro, e aí você vai caminhando em função dessa visão. Você vai trilhando. O que que eu vejo hoje dentro de todo esse contexto, os diversos ciclos? Pessoas ansiosas que estão enxergando um futuro e não querem respeitar o processo para chegar nesse futuro e ficam ansiosas. Pessoas que estão enxergando o futuro, mas sendo saudosistas com o passado, e aí é o pessoal que é mais suscetível à depressão, não tem uma base sólida. Pessoas que estão, como é que é o termo? Que não se importam com nada, estão, putz, me fugiu a palavra agora, indiferentes. As Indiferentes. pessoas elas estão indiferentes. E hoje, Liz, o que que eu vejo? A maior parte das pessoas, elas estão indiferentes. Então se fala tanto de empatia, de propósito. Cara, você fala do propósito, mas você tem que pagar um valor para aprender, sabe? Tudo virou uma relação comercial. Então, se você fala assim, dentro de uma sociedade que precisa ser colaborativa, não, 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 não. O meu círculo de pessoas tem que ser pessoas que venham somar. Porque se você quer estar aqui, você tem que pagar para estar nesse ambiente. Uhum. E tem gente que paga, e se existe é porque tem gente que sustenta isso. Eu não consigo entender dentro dessa forma de vida. Porque para mim um grande conflito, porque não foi o modelo que Jesus apresentou. Falando agora como cristão, e vejo um monte de cristão pregando exatamente o contrário. Jesus ele não veio para quem era rico, para quem era poderoso, ele veio para quem era excluído da sociedade, marginalizado da sociedade. Dentro de um contexto social que mulher não era vista como qualquer coisa, que viúva era vista como qualquer coisa, que órfão, que doente era visto como qualquer coisa, e ele falou assim: a verdadeira religião é cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. Aí eu olho, a religião hoje está cuidando dos órfãos e das viúvas? Não, ela não cuida, ela não está preocupado com isso, ela está preocupado com status, está preocupado
com a imagem. E aí eu olho a sociedade, é muito superficial. Eu confronto com outras informações de distribuição per capita, né, de renda per capita, e eu falo, caramba, cara, com tanta gente que se mostra que é bem sucedido financeiramente, eu falo, meu Deus, a gente vive num paraíso e a gente não tá nesse paraíso. Então, essa sedução é muito é uma ilusão que colocaram na cabeça das pessoas, que você consegue um indivíduo que trilhou uma vida inteira de sacrifício, de abdicar de lazer, de prazer pessoal para construir algo, aí vem, abre a rede social, diz que é dessa forma, aí você pega um monte de jovem, né, de adolescente que fala, meu Deus, é isso que eu quero, e de repente fala, não, eu não preciso construir mais nada, porque olha aí, ó, é fácil, é só fazer isso. É, é o que por isso que eu falo, o meu temor frente a isso é o que está acontecendo. É dessa forma, então eu não consigo projetar para daqui a 10 anos. Eu projeto daqui a um ano. Hoje, as minhas projeções, Sim. eu falo, cara, daqui a um ano, e mesmo assim erra. Mesmo assim, Tudo muda tão rapidamente que a gente olha pro futuro e a gente não consegue nem conceber. E a gente não consegue acompanhar a velocidade, né? Do que as coisas vão mudando, a transição de uma coisa para outra, de um ciclo para o outro, enfim. Esses dias eu estava assistindo aquela série Bridgerton, e aí passa lá na fase da monarquia inglesa e tal, né? E aí eles se comunicando por carta, né? A filha casou, foi sair de casa lá, morar com o Duque no castelo e tal. Daí ela abraçou a mãe dela e falou assim: Eu te escrevo, tá, mãe? E aí eu olhei assim e falei: Nossa, eu no auge dos meus 39 anos, eu já passei por essa fase na minha vida. Quando eu era adolescentinha, a gente não tinha internet assim disponível. E eu me comunicava com as minhas amigas do interior por carta. E eu lembro que eu escrevia carta para amiga, né? O que que eu ia contar naquela carta, né? Então eu parava para refletir, como que você falou, né? De pensar. Então eu parava para refletir das coisas que eu ia contar naquela carta. Daí eu mando, daí para ela receber uma semana e pouco, 10 dias. Para daí ela fazer a resposta dela e me mandar mais uma semana. Então foi tipo uma comunicação de uma mensagem que eu mandei para chegar para ela e voltar para mim, um mês. E em um mês eu tinha que né, receber a resposta daquele assunto de um mês atrás. E aí eu parei para pensar, falei, como que a gente tinha paciência naquela época, né? De se comunicar por carta. Porque hoje é tão. E aí a gente passou toda a transição, né? Eu me comunicava por carta, depois veio aqueles chats lá do UOL, de não sei das quantas, mas daí, né? Mas daí eu tinha que uma internet muito limitada, discada, que eu tinha que esperar até meia-noite para por causa do sinal. E aí entra meia-noite só, depois passava o dia inteiro sem, né, tá online. E depois, né, dos chats, vai lá pros esse aqui da vida, pros Messenger e tal, né? E hoje tem a facilidade na palma da minha mão, imediato. Eu mando mensagem pra minha amiga, a minha amiga da Itália, se duvidar, eu falo mais com ela do que amigas minhas que moram aqui próximo. Eu falo mais com ela, todo dia mandando mensagem, e aí, como é que tá? Tô assim, tô assado, né? Em tempo real. Daí ela manda vídeo do bebê, daí eu mando vídeo do Benício e tal. Desde que ela foi embora, a comunicação, tipo, nós continuamos atualizadas com a vida uma da outra em tempo real. E aí eu parei para refletir depois que eu vi a série, né? Falei, nossa, olha tudo que eu já passei, né? Na fase de comunicação, digamos assim. Eu era a pessoa, a menina que escrevia cartas para as minhas amigas, esperava um mês a resposta de cada carta. Depois aqueles chats, não sei o que, internet, esperar a internet. Hoje tem o WhatsApp na palma da mão que é tudo instantâneo. E se eu mando mensagem para amiga e ela não responde, você já fica, ai, não responde, ai, mandei mensagem, não visualizou, ai e tal. Falei, é inconcebível a gente viver no ritmo que eu vivia há um tempo atrás. Você já não tem mais paciência alguma de ter esse ritmo de vida. E eu vejo que as novas gerações elas estão ficando cada vez mais impacientes. E a gente percebe.
Isso, né? A gente percebe isso, nós como professores universitários, né? A gente percebe o que nós vivemos na nossa graduação, né? E o que hoje eles vivem na graduação deles, né? De você produzir um trabalho acadêmico, o que as fontes de pesquisa que você tinha, a biblioteca era a principal fonte de pesquisa, como a gente ia à biblioteca, como a gente pegava livros, a gente folhava livros. Hoje em dia, Deus me livre um livro com base, com conhecimento de base. Não querem nem saber, né? Eu já passei, eu já fiz essa experiência de levar a turma na biblioteca, meu Deus do céu. É, tava repelindo, a biblioteca estava repelindo. Eles pegavam o livro assim, tipo, meu Deus, mas tem poeira. Meu Deus, mas é sério que eu tenho que pesquisar nisso aqui? É medieval esse método de estudo. E a gente está perdendo essa. Mas assim, quanto mais disponível o conhecimento tá, menos a nossa capacidade de raciocinar, de ser crítico, né? Então, é como você falou, a gente olha para o futuro e não tem muita perspectiva do que vai acontecer. Então, hoje eu vejo o Benício, por exemplo, né? Eu tento trazer esses hábitos para que ele consiga, né? Eu sei que é muito bom o conhecimento que ele tem acesso hoje, porque você tem um papo com o Benício que você acha que você está falando com um adulto, porque ele tem o jogo dele lá, o Minecraft, que traz tanta base para ele, tanto conhecimento, que ontem ele estava falando com meu pai. Então, vô, mas você veja, eu tenho todos esses materiais no meu inventário. Olha o vocabulário. Eu tenho todos esses materiais no meu inventário e eles são infinitos. Eles estão todos disponíveis aqui para mim e eu posso utilizar o quanto eu quiser. E se eu entrar no modo sobrevivência, vai acontecer isso, isso e isso aqui. Porque daí eu fiquei prestando atenção na conversa dele e falei: olha esse vocabulário dessa criança. Os materiais que tem disponível, o inventário dele que ele formou, quando ele entra no modo sobrevivência, eu falei, que vocabulário dessa criança que um jogo trouxe para ele, né? E se você perguntar pro Benício o que ele quer ser quando crescer, ele fala youtuber. E aí eu olho para ele e falo, filho, visionário, porque vou saber se quando tiver adulto, muitas das profissões talvez nem existam. Então hoje o que ele tem como referência é o cara tá ganhando dinheiro fazendo vídeo no YouTube. É isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. E se divertindo Exatamente. ainda, fazendo algo prazeroso que gosta, né? Tá monetizando um hobby. E é muito o que você tava falando, né? Hoje, todos os nossos hobbies não são para o nosso lazer, eles têm que ser monetizados de alguma forma, enfim, né? E, e eu penso, filho, como que a gente vai criar essa geração agora que já tá aqui, parece que anos-luz na frente, né? Você já está tendo um papo ali de inventário, de materiais disponíveis, de não sei o que, de não sei das quantas. E dentro do jogo dele, que ele tem vivências também, ele, ele vem trazer as histórias e você fala, meu Deus do céu, e essa criança? Como que eu vou conversar com essa criança? Como que eu vou conduzir essa criança da melhor forma possível, sem deixar ele um alienado, sem deixar ele uma maquinazinha, um robozinho, né? E explicar, né? Esses dias eu entrei numa conversa com ele, né, sobre o mundo real e o mundo virtual, né? Eu falo pro filho, o que você vê lá é uma coisa, o que a gente vive aqui é outra. Existe o mundo virtual e existe o mundo real, né? E no mundo real as coisas funcionam assim. E às vezes agora ele fala também. Eu vou questionar ele de alguma coisa que ele quer ver na internet. Eu falo, não, filho, isso não é legal, isso não é saudável de assistir e tal. Né? Se ele vê um joguinho que tem arma, por exemplo, eu falo, não, filho, isso não. Mãe, não é real, né, mãe? Né? Não é vida real, né, mãe? É virtual. Deu, tá, criança, como é que você tem esse discernimento, né? E como é que a gente vai prevenir que ele não traga o que ele vive lá no mundo virtual para o mundo real? Ai, buga a cabeça da gente. Para ele, eu vejo assim que ele já lida com tanta naturalidade, né? Tô dividindo, mãe, não é real, é virtual. Tudo bem, não tem problema. Isso não vai me assustar isso aqui. Eu falo, ai, gente, como que a gente administra essas coisas, né? Eu, com 5 anos, gente, tava lá ralando o joelho na rua, né? Uma total, esses papos, nunca. Mas o
tem coisas que eu entendo assim, a gente precisa respeitar as etapas, né? Hoje está tendo muito uma, um amadurecimento precoce das crianças. Eu, hoje tem criança com 10 anos que se veste igual à mãe. Eu, aí você antecipa um processo de erotização também das crianças. Quando você coloca uma bota, uma mini saia, um top, coloca uma maquiagem, eu, aqui, as nossas filhas, elas brincam de boneca ainda. E eu falo, vão continuar porque elas têm que respeitar essa etapa. É um alicerce para ter significado, para trazer memória, para expressar, para aprender a se desenvolver. É fundamental. Quando você pula essas etapas, elas vão cair em vários abismos. Cara, é muito louco isso. Tanto que a gente cria, tem uma cultura aqui que uma vez na semana eu levo eles no Farol do Saber, eles pegam um livrinho para eles terem, não importa se é um gibi, eles escolhem, claro, eu fico fiscalizando porque senão pega livro de adolescente e não para a faixa etária deles. Mas para eles começarem a diversificar também o vocabulário e aprender. Aí eles brincam principalmente a Melissa e a Nicole, eles brincam de stop. A Kelly que estava me falando ontem, aí eles estavam perguntando lá, famoso com a letra G. Aí a Nicole vai lá e meteu um Galileu Galilei. Olha, Eu falei, caramba, olha que legal isso, né? Tipo, você é, vê, com 10 anos já toda. E eles jogam, né, jogam xadrez, estão indo para atletismo, ou seja, a, o que a gente coloca é aquilo que eu vejo como desenvolvimento do ser humano. O ser humano precisa ter um momento de lazer? Precisa. Precisa ter um momento de aprendizado? Precisa. Precisa ter um momento de ser criança? Precisa. Precisa ter as responsabilidades? Precisa. Então, você vai distribuindo para que isso se desenvolva de forma harmoniosa. O que que acontece? As pessoas elas querem projetar, falo isso muito de pais, de uma frustração do pai, projeta no filho, porque eu não fui, agora você vai ter que ser. sim. Porra, ó, o peso, Ou entende? eu Ó, fui e você vai ter que ser também. tem que ter também, ó. Então ele já começa com esse peso, já começa com esse peso. Por exemplo, eu deixo eles aqui no meu escritório, mas eu falo, é quando eu tô, que aqui é meu lugar de trabalho. Que não é meu lugar de lazer. Por as coisas. Eu tenho uma filosofia que é assim, primeiro obrigação, depois a diversão. Isso aí é um princípio. Se você quebra um princípio, lá na frente esse princípio vai ter que quebrar. Então, em um mundo que tudo é relativizado, que não existe uma verdade absoluta, você vai viver numa areia movediça. Não tem como. Porque, e é uma falácia isso, que não existe uma verdade absoluta, porque essa afirmação ela já é uma verdade em si mesmo. Quando eu falo que não existe uma verdade absoluta, eu já estou afirmando então que. Então a gente precisa ter princípios que vão nos sustentar, porque é um mundo que a gente não enxerga. E eu falo, prefiro caminhar sobre a verdade no sentido, cara, o que que é um valor para mim nesse sentido. Eu vou caminhar e trilhar em cima dela. Pô, eu tenho que caminhar em cima dela. Vai vir a adversidade, cara, mas eu não vou sair daqui porque eu estou sendo influenciado, não, eu vou trilhar. E aí volto a dizer aquele início de você subir uma montanha. É isso? Porque se for pro lado, o caminho eu vou despencar. Então eu vou seguir essa trilha. Essa é a verdade. Então, é dessa forma que eu enxergo e tenho como base os ciclos. Fica nervoso? Óbvio, é óbvio, mas eu procuro não perder o foco
não procuro não perder o destino final. O objetivo é qual que é o destino? Eu tô vivendo o percurso, mas o meu destino é lá. Então é um exercício. E isso tem que ser desde pequeno. Foco, levando a cabeça, ergue a cabeça, não baixa a cabeça, não baixa o ombro, estufa o peito, você não é derrotado, não deixa ninguém. Você tem que ficar toda hora dando esses toques. E aí vai crescendo, ó, até que chega uma hora que vai pro mundo e aí tudo que você investiu vai sobreviver nesse mundo caótico, injusto, mundo caótico, injusto, imperfeito, até porque somos imperfeitos, né? Exatamente. Então, somos imperfeitos lidando com a imperfeição de todos os outros. Interessante porque em cima de tudo isso, a gente precisa ter válvulas de escape. Então, Exato. a, a gente precisa discernir quando, por exemplo, hoje, por que que as pessoas elas são obesas e sedentárias? Porque elas estão comendo para afagar uma questão emocional. Então elas não comem por necessidade, não se alimentam. Elas comem para ter um conforto emocional. Tempo de tela, rios. Boa parte é por causa disso. Uma válvula de escape para a realidade. E aí você vai para atividade física para ter uma vida saudável, você tem mais pressão. O exercício, a atividade física, ela tem que ser uma válvula de escape, não mais uma obrigação. Por isso que tem muita gente que vai para a luta para extravasar dando soco num saco de pancada, para não matar alguém na rua. Para mim, isso aí é muito melhor do que o cara ficar no sofá. Ah, mas tem que ser Exato. exercício. Cara, a pessoa precisa se movimentar. Esses dias tava o pessoal mostrando um vídeo da com luminescência, a quantidade de energia que a gente tem, e daí falando que a gente precisa caminhar descalço para ter essa descarga de energia, né? E o quanto que isso faz bem. Daí hoje você vê as pessoas brincando com atrito, né? Ficar esfregando na mão, ficar esfregando na roupa, aí sai choque, as coisas de ciências. Aí acendendo como é que se diz? A chama do fogão. O cara gera o atrito, daí coloca o dedo e acende. Nossa, negócio. Pô, isso é tudo física, pô. É feira de ciências, você brincava com isso. Mas olha o quanto que se você conectar esses conhecimentos, o quanto que você consegue evoluir e entender de autoconhecimento também, não apenas do lado emocional, mas o que o meu corpo também diz do ponto de vista celular, né? Então, se você olhar tanto no microcosmos quanto no macro, é a natureza, o universo, ele tá todo em harmonia, porque do caos ele se organiza para ser harmonioso. E a gente não consegue respeitar isso, porque a gente parece que quer viver no caos. É uma coisa absurda. Eu não consigo, mas enfim, faz parte. Eu acho que diante de tudo isso, né? Diante o caos do universo, do que a gente vive, das evoluções tecnológicas e tudo, quando a gente está se sentindo perdido com tudo isso, ou ansioso demais com tudo isso, basta a gente voltar para as origens, né? Qual que é a base do ser humano? Qual é a origem do ser humano? Aí você está perto da natureza, é você se movimentar, porque quando a gente está mal, quando a gente está na bad, quando a gente está ansioso, a nossa tendência é ficando mais na inércia, você ficar no sofá, você ficar no celular, ou você ir dormir, porque você quer fugir dessa realidade, né? Quando na verdade não, você tem que se movimentar, você tem que ir para o ar livre, você tem que pegar o vento na cara ou o sol, você tem que estar próximo da natureza, você tem que colocar os pés na terra, ficar descalço. E aí a gente para pensar, mas é tão simples, né? Por que a gente quer complicar tanto? Se eu tô me sentindo mal,
deu com alguma situação, ao invés de eu sentar no sofá, abrir uma cerveja e tentar me alienar e fugir da realidade, que isso vai piorar. No dia seguinte eu posso acordar pior do que eu estou hoje, num quadro de ansiedade, num quadro de tristeza. E se eu fizer o contrário, se eu sair de casa, ver, né, o sol, estar ao ar livre, dar uma caminhada, isso sim vai me ajudar, né? Vai me ajudar a espairecer, vai ajudar a ter novas ideias, insights, enfim. E a gente escolhe os caminhos que parecem ser mais fáceis, mas na verdade é o que nos dá, nos deixa na bola de neve, nos faz o círculo vicioso que você falou, né? E aí no dia seguinte eu vou estar um pouco pior. Mas aí eu vou lá e fujo da realidade de novo, me alieno de novo, fico no celular de novo, fico no sofá de novo. No outro dia, eu tô um pouco pior. Porque daí, de repente, eu tô com uma glicemia alterada, daí piorou. Eu tô com um quadro inflamatório, daí piorou. Eu tô com uma dor muscular, daí vai piorar. E aí vai piorando, 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 até você se debilitar. Até o teu corpo falar, não, agora chega, então agora eu vou colocar uma doença aqui ou vou te dar uma dor incapacitante. E aí isso vai te incapacitar. E aí vai gerar um transtorno ainda pior, porque daí, né, se você tinha um problema para administrar, se com um pouco de saúde já estava ruim, imagina num quadro totalmente debilitado, né? Então isso vai nos afastando da realidade, mas também nos afasta de um quadro ideal de saúde e a gente entra, se afoga numa bola de neve e vira o caos ainda mais. E se você for parar para pensar, é simples a gente resolver, né? As crianças ansiosas. Meu Deus do céu, o Vinícius, quando ele entrou, conheceu o jogo, e aí chegou um momento que deu uma descontrolada, ele ficava um pouco mais no celular. Que criança ele estava se tornando? E tá sem áudio, Liz. Eu não tô te ouvindo. Será que é aqui? Será que é só pra mim? Acho que agora eu vou voltar a ouvir. Falei alguma coisa. É o meu áudio. Eu não tô te ouvindo também. Eu escuto se mexendo, mas eu não. Voltou o áudio, tá me ouvindo? Voltou. Agora voltou. Que parte que você parou? Não, não, você tava falando do Benício por causa da mudança de comportamento, aí Ah, sumiu o então áudio. não perdeu muito. Então, antes de começar a questionar, né? Porque daí a gente começa a questionar as crianças que estão com mau comportamento e você encontrar algum problema na criança, ah, porque tá com problema, porque tá com distúrbio e tal. A primeira coisa que eu falei é a tela. É já tá, o joguinho já tá, né, saindo do controle, a gente vai ter que reduzir isso. Então a gente tirou completamente o celular durante a semana e final de semana monitorar. Pronto, a criança já começa a ficar mais tranquila, já fica bem humorada, já o humor dela já muda, já fica mais, né, já consegue conversar com a criança, ter um diálogo. Você fala, gente, olha o quanto que é prejudicial isso. A gente acha que não, mas e veja, não é só para a criança que é prejudicial. É que a gente não consegue ver a diferença, né? A gente vive tão estressado, a gente vive tão preocupado, a gente vive tão ansioso que a gente coloca a causa em tudo, mas de repente não coloca as causas onde deveriam estar, né? Porque nós também estamos aqui com excesso de informação, com excesso de estímulo. E aí, quando a gente perde um pouquinho desse estímulo, a gente fica numa rua sem saída, a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, a gente precisa de estímulo, 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 né? E aí esses dias também eu precisei. Acabou a bateria do meu celular, acho que acabou a bateria do meu celular. E eu tava no carro e ia esperar o Ju. A gente estacionou em algum lugar e ele ia fazer tal coisa que ia levar uns minutos e acabou a bateria do meu celular. Aí eu fiquei dentro do carro assim, tá. Aí já dá aquela ansiedade, né? Já dá aquele comichão, tipo, eu tô aqui sem fazer nada. Não tenho celular para pegar para mexer.
Aí eu falo, gente, olha como a gente tá, não consegue ficar simplesmente quieto, sem fazer nada, contemplando o movimento. A gente já não consegue. Você fala, putz, acabou a bateria do meu celular. Meu Deus do céu. Meu Deus. E agora eu vou ficar aqui esperando e eu não tenho do que mexer. Aí eu fico pensando, se pra mim, que sou uma adulta, madura, eu me sinto assim, imagina uma criança. Se ela é acostumada com tanto estímulo assim, no momento que ela precisa esperar, que ela tem que ficar ali de boa, ela simplesmente não consegue controlar. Obviamente, aí vai ficar irritada, daí vai ficar chorando, daí vai ficar ansiosa, daí vai ficar depressiva, e enfim. Já na infância a gente está alimentando esse excesso de estímulo, né? E às vezes o Benício entra no carro e fala assim: ah, mãe, posso ir assistindo, posso ver o celular? E eu falo para ele: filho, contemple, vai vendo o movimento, vai vendo os carros, vai vendo. Você não ficar com a tela ali, né, na tua frente o tempo inteiro. Aí a criança já não tem mais a paciência de fazer isso. Porque a gente também não tem. A gente tem que estar ali, a gente fica inquieto com a nossa própria presença e sem fazer nada. Né? Vá no médico esperar consulta ali e com o celular sem uma TV ligada e sem o celular para você mexer. E fique lá esperando. Tortura? Para nós é uma tortura, Você né? falando, você falando isso, deu um insight aqui. Mas olha que interessante, a gente não estimula as crianças a terem paciência, mas a gente está instruindo elas a terem distração. E aí vão criar, a gente está criando a geração que vai ser distraída, vai perder o foco. Olha que Total. loucura. A gente Exato. está ensinando eles a serem distraídos, né, e não respeitarem o processo. Exatamente. E a gente vê como os jovens hoje não conseguem mais sustentar o foco por muito tempo, né? Não. Justamente porque eles já estão se inserindo numa fase de estudo, de aprendizado que já é muito online. E o online tem as suas distrações, né? E eles não conseguem administrar. Estar online e, e, e se focar para estudar. Por isso que eu digo, diferente de nós na nossa graduação, que a gente tinha que pegar um livro, a gente não tinha o celular primeiro à disposição, na nossa época de graduação, né? E a gente tinha que pegar um livro e tinha que estudar no livro, e era aquilo, pronto, acabou. E eu não tinha ali notificação do celular, né? Não tinha toda essa muvuca online que a gente tem hoje. E era mais fácil, a gente tinha mais facilidade para conseguir se concentrar. E hoje em dia, não. Até teve um dia, não sei se você viu um vídeo que eu postei do Benício lá, que eu pedi para ele comprar carne. Uhum. Falei, filho, você tem como ir no mercado? Aí ele me olhou, né, com aquela cara. E aí você viu que, que ele falou que não sabia como ir até o lugar lá. Eu falei, leva o coach para tomar banho dele, mas eu não sei ir. Falei, coloca no GPS, que ele sabe que quando a gente vai para algum lugar que a gente não conhece, a gente coloca no GPS. Daí ele falou assim, mas daí eu vou estar com o celular no GPS e vai me dar vontade de jogar. Então, olha só, ele já sabe que ele vai se distrair se ele tiver com o celular na mão. Se o celular tiver é, se ele tiver o acesso facilitado ao celular, ele próprio já sabe que ele vai se distrair, que ele vai mexer, não no que ele deveria mexer, mas no que ele quer mexer. Falei, mas olha só, Autossabotagem. É já autossabotagem. vai se sabotar dele. Ah, mas daí eu vou estar com o celular no GPS, eu vou estar ali e vai me dar vontade de jogar. Mas olha só, é um desafio, né? Ó, eles agora estão com. A prefeitura fez um convênio com uma empresa, eu acho que é de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, enfim, que é uma plataforma de ensino chamada Elefante Letrado. Então você tem livros, você tem joguinhos, todos eles educativos, aí tem um processo de gamificação, tem um feedback para saber se a criança ela realmente tá cumprindo os negócios. Então você vai ler, você abre o gravador, aí você grava aquilo o que você está lendo, daí a professora sabe que você está. Você tá lendo. Então, é uma coisa, eu achei interessante. Daí, como tem um processo de gamificação, ou seja, gera pontuação e tudo mais, pô, é bem interessante o processo. Desculpa. Mas você vê como burla, né? O Miguel, ele na cabeça dele,
ele só tinha que ficar avançando e E dar vai. concluído. Eu Ah, falei, negativo, Miguel. Você pode voltar e fazer tudo do início, senão, para que que você vai ficar nisso? Para enganar? Então, aí já muda. Daí agora, ele dentro da faixa etária dele, ele gostou de um joguinho de memorização e tal, e ele fica nisso. As meninas já não, as meninas pegam os livros, e aí ficam lendo livrinho de história, enfim, mas vão se desenvolvendo. Isso a gente faz no Farol do Saber. Ontem a gente foi, por sinal. Aí, aqui em Curitiba é legal por causa disso, né? sim, Você vai no Farol do sim. Saber com computador, com internet, com impressora, aí tem a biblioteca. Então, cara, fico ali umas 2 horas com eles, né? Mexendo agora nisso e pegando, escolhendo o livro. Então tem todo um processo para que eles ficam escolhendo. Às vezes eu falo, não, escolhe mais rápido, não é para julgar pela capa. Lê, Sim. pega, depois você vai ver se é bom ou ruim, né? Porque senão é muita opção, você demora como é que se diz, para escolher. E assim, não muda, são sempre praticamente sempre os mesmos. Então eu falo, cara, hoje eu vou pegar esse, hoje eu vou pegar esse, amanhã eu vou pegar esse, e assim sucessivamente. Então, ontem eles não pegaram o livro porque o Miguel esqueceu o livro dele. Normalmente eu posso pegar 4 livros. Cada conta são 4 livros. Por semana? Quando a cada 2 semanas dá para devolver, você pode devolver, Uhum. mas é toda semana eles renovam, porque eles pegam livro mais curtinho, putz, Ah, um dia já leem não tudo. lembro. Ah, só que daí o que que acontece? Cada um deles tem uma conta para pegar o livro na biblioteca da escola, tá? Cada conta são 4 livros. Então eu não quero gerar conflito com a conta deles, então eles pegam no meu nome, tá? Entendi. Pego 4, posso pegar até 4 livros. Só que das últimas semanas, o Miguel tinha esquecido um livro, daí eu falei, agora vai pegar 3. Ou seja, ontem era para levar 4. Eu falei, ué, tá faltando um livro. Tá faltando. Não, já devolvi, já devolvi, já devolvi. Negativo, não devolveu, porque se tiver. Enfim, fui argumentando com ele. Aí e a gente tem uma ação que é para eles entenderem da parceria, que ou eles aprendem um a ajudar o outro, né? E envolve várias atividades. Agora, se um está cutucando o outro do ponto de vista de criticar, todos são punidos. Então, ontem a punição foi: ninguém vai pegar livro. Ah, mas é importante. Eu falei, não, porque eles têm que ter a responsabilidade, não a questão da leitura. Eles têm que ter a responsabilidade que o livro não é deles e que eles têm que devolver o empréstimo. Há 2 semanas já era para ter devolvido, ele me enrolou. Aí, tanto que chegaram em casa, tá aqui, achei o livro. Onde é que estava? Ah, estava no armário. Eu falei, ah, você percebe que você podia ter devolvido isso e não devolveu agora? Vocês ficaram com o livro por causa do que você enganou a gente, então todo mundo saiu punido. Então, Uhum. e eu inverti a ordem. Normalmente eles escolhem o livro e daí vai pro computador. E como eles estavam limpando, né, são 2 andares lá, onde ficam os livros, eles estavam limpando e reorganizando algumas coisas ali. É, o próprio pessoal ali falou, não, vamos pro computador antes e daí depois vocês descem e escolhem. Se fosse isso, elas iam ficar sem nada. Iam ficar sem nada. Mas enfim, isso aí faz Faz parte. parte. Mas é, nossa, como é rica essa vivência, né, Léo? De ir até a biblioteca, escolher o livro. Lembra, antigamente a gente ia na locadora escolher o filme e agora a gente tem toda essa facilidade, né, na palma da mão ali. Aí o Parece que já pessoal fala, escolheu. mas você consegue fazer as coisas? Eu falo, eu consigo, porque tem computador, eu também consigo ficar trabalhando lá. Estou trabalhando com os filhos do lado, então eu estou olhando o que eles estão vendo.
estão fazendo e eu estou focado no meu trabalho. Tanto que eu nem liguei o computador porque ó, eu respondi cliente e aluno pelo telefone, fiz um meet, né, uma reunião que eu tive na quinta de manhã, tudo de lá, entendeu? Presencialmente. Então, assim, falar, mas você tem que ter tempo com as crianças. Eu falo, sim, eu tô ali, eu tô vivendo com eles, mas no momento eles estão focados no negócio, o que que adianta Sim, eles estarem lá participando de algo? É o momento deles, mas eu tô junto. Tem atividades que a gente tá junto. Na hora de escolher o livro, eu tô junto. Entende a questão? Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos estar junto. Ah, vou no mercado junto com eles. Eles vêm junto comigo e falam, ah, vamos ver qual que é o nosso critério. O que que a gente tem que fazer? Que nem ontem. Ontem eu fui fazer cópia de chave e é dentro do mercadinho que tem aqui perto de casa, né, o chaveiro. E eram 3 jogos de chave, 2 tetras e 2 chaves normais. Tinha que fazer. Ia demorar. Aí eu falei, não, fica tranquilo, eu vou fazer minhas compras e retorno. Aí a gente fez a compra, ainda bem lento e tal. E aí terminamos e ainda ficamos esperando mais um tempo. Mas a gente esperou, sei lá, meia hora. Miguel, que, que chato, tô entediado, que lá. isso, que aquilo. Aí eu falo, Miguel, olha, aprenda, olha como é que é feita a cópia da chave, esse e aquilo. Entendeu? Aí volta, até que enfim que terminou. Aí, Como que tem que controlar isso para ele entender? Ele falou, cara, olha, vamos conversar. Não, é, já fica tem que. muito mecânico. E assim, a gente sendo adulto, a gente também tem que se fiscalizar para não cair nessa. Senão a gente liga no automático e só faz. A gente para de contemplar, né? A gente para de contemplar. E Não fica uma vez eu comecei. duro. Isso, porque a gente tá distraído o tempo inteiro. Se a gente tá dirigindo, a gente tá escutando alguma coisa, colocando um podcast, um audiobook e tal. A nossa atenção tá sempre dividida. Né? Se a gente tá no ônibus, então você tá ali com a cabeça baixa, mexendo no celular. Se você tá esperando alguma coisa, você tá mexendo no celular. Se você tá dentro de um Uber, você tá mexendo no celular. Então a nossa atenção tá sempre dividida e a gente não tá atento às coisas que estão acontecendo. O que nós estamos vendo, contemplando a cidade, contemplando o movimento, a gente simplesmente tá indo, né? E eu sempre gosto de colocar, quando eu falo nisso, né, sobre contemplação, eu sempre gosto de dar um exemplo do Ju. Teve um período da nossa vida ali no profissional, que a gente estava no centro de inteligência, e ele viajava muito para Foz do Iguaçu, a trabalho. E era sempre muito corrido, né? Então, era um dia viajando, chegava lá e se hospedar, e no outro dia trabalho, e trabalho, e trabalho, trabalho, trabalho. Então, ele ia direto para Foz do Iguaçu, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, estava sempre indo para lá. E aí, os compadres nossos, eles queriam ir para Foz do Iguaçu para conhecer, porque eles não conheciam a cidade, não conheciam as cataratas, não conheciam o Paraguai, eles queriam viajar. E o Ju tava de boa, tava de férias. O Ju falou: não, eu vou com vocês, porque eu conheço a cidade, conheço o trajeto, conheço as cataratas, eu, né, auxilio. E aí, como ele foi, tipo, de carona, né, um guia turístico, ele foi totalmente despreocupado. Não tinha trabalho, ele tava de férias, ele tava de carona, ele tava lá tranquilo. E aí, quando ele voltou dessa viagem, ele falou assim: como eu aproveitei essa viagem? Aí eu falei: é mesmo, que bom dele. Ele falou assim: porque eu contemplei, porque eu fui despretensioso, sem aquela correria de trabalho. Eu falei assim: então eu vou curtir essa viagem dele. E quanta coisa eu percebi. Quando eu olhei aquelas cataratas, acho que pela quinta vez eu olhei as cataratas e falei: caramba, olha que lugar legal, olha que bonito. Ele falou: eu olhei aquela cidade e falei: nossa, olha, eu não tinha percebido isso. Passei tantas vezes aqui, eu não tinha visto isso daqui. E eu falei: pois é, e a gente tá assim na vida. A gente não tá contemplando, a vida tá passando, os lugares estão passando, a gente não tá atento a nada, nossa atenção tá sempre dividida, a gente vive no piloto automático, a gente sempre com a atenção dividida, a gente não foca, não consegue focar, né? Ou não consegue contemplar, não consegue ficar no presente.
E aí ele veio trazendo essa percepção da viagem, do quanto ele aproveitou a viagem, simplesmente porque ele contemplou. Porque ele estava lá no momento presente. Então ele estava lá, naquele momento ele estava curtindo. Ele estava passando pelaquela rua, ele estava então olhando, observando o que tinha naquela rua. Tava, né, bem turista e tal. E ele falou assim: fui tantas vezes para Foz do Iguaçu, tantas vezes, sempre na correria, sempre no piloto automático, sempre pensando em alguma coisa dele agora. Falei, tive outra percepção de Foz. Falei, e eu falei, esse aprendizado eu levo pra vida, porque a gente tá assim no piloto automático e quantas coisas a gente não percebe. Quando a gente para observar, para contemplar, a gente percebe tanta coisa que você tá ali, de repente, há anos, numa mesma vizinhança, numa mesma rua, passando todos os dias e você nem tá se dando conta do que tá acontecendo, né? Do que você tá Não, passando, dos prédios que tem em volta, das casas que tem em volta, das pessoas que estão em volta. A gente não tem mais essa percepção. putz, eu tenho comigo assim, eu acho que por ter empresa há muito tempo, eu sempre fiquei preocupado desde de quando começou e-mail, depois Skype, MSN, enfim, e a gente focou isso para o atendimento do cliente, não apenas o telefone. Eu falo, a gente tem que responder rápido, então eu me condicionei no Zap responder muito rápido. Então eu fico ali na mão, já respondo. Eu nossa, eu tenho uma dificuldade para me desconectar disso. Não é nem ficar assistindo rios, nada. Para mim, é não conseguir, porque na minha cabeça eu tenho uma cobrança de, pô, a pessoa ela tá precisando, a resposta para ela é importante. E aí eu me anulo dentro da minha limitação, minha necessidade. Eu não vivo o que tô precisando aqui por causa disso. Exato, É um, exato. é um negócio, Mas literalmente ele se tornou uma extensão do corpo. e aí, para você ver, né, como a gente não tem mais paciência para esperar, a gente precisa de tudo para ontem. É, já é um parâmetro para você reconhecer um bom serviço prestado. Eu estava prestando atenção na Shopee, eu estava mexendo na Shopee e aí eu estava vendo, a minha cunhada pediu ajuda para ver um link da Shopee e eu estava vendo, que eu tô com um pouquinho mais de tempo essa semana. E aí eu fui ver, né, a avaliação da empresa para ver se é fidedigno, né, se entrega tudo certinho, se não tem reclamação. E aí eu estava vendo os parâmetros de avaliação da empresa ali, né? Se 4,8 de nota, entrega dentro do prazo e tal. E aí um dos parâmetros de avaliação qual que era? O tempo de resposta. Quando você entra em contato com essa empresa, qual é o tempo médio de resposta que ela leva para te responder? E aí, olha o que você falou. Então já acaba sendo um parâmetro para você avaliar um serviço prestado ou uma empresa. É o tempo que essa empresa vai te responder. Naquela dúvida que você tem, naquela. Precisa entrar em contato com essa empresa, quanto tempo ela vai te responder de volta? Tem que ser praticamente imediato. Não à toa que hoje está tudo automatizado, né? Você manda o WhatsApp até para tuas amigas, dependendo se as tuas amigas forem prestadora de serviço, você já vai receber uma resposta automática. Bom dia, como posso te ajudar? Não pode responder nesse momento, mas logo entrei. Não, o pior é que assim, ó, eu tenho 3 apps. Tem o meu pessoal, tem o da Uniandrade e tem o da Cardiomed. Então, o da Uniandrade e o da Cardiomed, eles estão no mesmo telefone. Porque daí, por que que eu separei? Porque eu pego a fim de semana, desligo, Sim, moça. Sábado ainda eu abro o da Cardiomed, mas pelo web. Que às vezes tem alguma coisa que você tem que resolver, mas o da Uniandrade falar, não, aí não sim, dá. Aí é uma questão que paciência, sim. senão você começa a abrir precedente, e aí o que acontece? Recebe mensagem domingo à noite, porra, É. é sacanagem. E a gente vai O ficando sem noção, né? A gente acaba perde a noção e... perde total. Uhum.
Total. Assim, durante muito tempo eu não ligava. Durante a pandemia eu falei, ah, cara, vou fazer o quê? Tá todo mundo enclausurado e tal. Aí Correto. respondia meia-noite, de madrugada, acordava, via a mensagem, já respondia, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. Falei, ah, não, pô, chega, agora chega. Não, não respondo. Assim, eu até posso responder, mas se eu tiver vontade, se não, não respondo mesmo. Ah, É. aí é falta de noção também, né, Bia? A gente precisa do descanso. Se não é cobrança, 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 não, porra, sem. O WhatsApp ele trouxe as facilidades para a gente, mas em compensação ele tirou um pouco assim da privacidade, né? Da privacidade e até do senso de noção, né? Tô 10 horas da noite, eu tô fazendo coisa aqui em casa, ainda tô no ritmo, de repente eu falo assim, ah, eu tenho que falar tal coisa para fulano. Você pega ela e manda, daí você fala, ai, gente, fui sem noção, né? Enfim. Mas é justamente porque o ritmo de vida que a gente tá, a gente não desliga aqui, a gente tá fazendo as coisas. Léo, pera só um minutinho que vou atender o Benício. Só pera só um pouquinho já. Não, tranquilo. É, mas o pessoal, o que vocês estão achando aí? Comente aí. Elisângela, saudade de você também. Você tem que fazer uma visita pra gente. E vamos que vamos. O bate-papo hoje é sobre ciclos. Então, estamos falando sobre os ciclos da vida, sobre todas essas questões relacionadas a esses Voltei. processos. Ó, Vida real, vida real. da real. Tô sozinha em casa que o Gil precisou sair. O Benício, ele chuta as cobertas dele, ele fica com frio, ele tava lá gritando. Mãe, tô com frio. Então, mas é isso. Então o WhatsApp tirou nosso senso. Tirou, e aí é sempre assim, te mandei uma mensagem, inadmissível você não me responder, inadmissível você tem que. Da onde? Pô, é um negócio. Chega a ser falta de. Eu não vou nem dizer falta de noção, às vezes é falta de educação mesmo. Sim. Por exemplo, eu respondo muito por áudio, porque se está digitando, é uma sessão, eu mando o áudio. Verdade. O áudio, para não tirar o áudio do contexto, dependendo do que eu mando, eu sempre contextualizo no áudio. Ó, ó o cuidado, porque você tá conversando um negócio, você manda e distorce aquilo, até explicar que o tubo de porco não é tomada, já gerou tudo um estrago. Exatamente. Vem aqui com a mãe. Ah, vem aqui então um pouquinho. Vem. Vem aqui então com a mãe. Vem aqui, amor. Olá, a mãe tá fazendo live, ó. Ótimo. Ó, acordou agora? Perdoa, meu amor. Ótimo. Viu? A mãe tá fazendo live. Ó, ó o cabelo. O Miguel vai essa semana, que ele vai levar ele O pra Belém. B também vai. O B também vai cortar hoje porque segunda-feira é aniversário dele, né, filho? É, Ah, tem alguém que tá de aniversário. 6 anos vai fazer? 5. 5? Vai fazer 5, né, filho? É isso aí, pô, né? Ai, então acho que vamos encerrar esse ciclo, Vamos? né, Léo? Agora eu vou ter que dar atenção pro menininho. Dá mais pano pra manga esse papo, hein? E acabou que nem falamos muito de encerrar os ciclos, né? Ah, mas o ciclo você encerra um e abre outro. Então, quer ver? Ó, Exato. nós vamos encerrar a live aqui, você vai abrir um outro ciclo que é cuidar do Exato. bebê. Bem Então, isso, bem isso mesmo. Então, pessoal, muito obrigada a todos aí que estiveram presentes conosco no nosso papo. Obrigada, Léo, mais uma vez. Um bom final de semana a todos. Quer falar alguma coisa, filho? Não? Então tá bom, meu. é isso aí. Valeu, Liz, valeu, Beijo, pessoal. Té. Tchau, É, tchau. tchau, Bom final de semana. tchau. Aproveite no sábado. É.